Olá, boa tarde para todo mundo. Estou aqui para conversar hoje com vocês sobre os temas que a gente vem abordando aqui já há algum tempo, através do site, através aqui do canal do YouTube. Mas eu queria trazer uma abordagem diferente. Eu estou alguns dias pensando sobre isso e acredito que através de um depoimento pessoal pode ser que fique mais fácil falar sobre o tema, pode ser que seja um exemplo para quem estiver assistindo o vídeo compreender melhor qual é a ideia dos temas que eu venho trazendo aqui. Porque às vezes a gente falar sobre autorresponsabilidade, sobre aceitar a nossa história familiar, aceitar pai e mãe, pode parecer muito vago se a gente não posiciona isso, tá? Como pode funcionar na prática, né? Na realidade. Então a minha ideia é tornar o assunto cada vez mais tranquilo, fácil de compreensão e para que possa servir para vocês como ideias do que fazer na vida de vocês, para quem quer mudar, para quem quer viver uma realidade diferente, porque ela é possível. E a minha ideia é trazer aqui para vocês que, independente do contexto, do tipo de dificuldade, do que você queira mudar na sua vida, é possível. Algumas atitudes elas precisam ser tomadas, mas isso não impede que os seus resultados sejam diferentes. Basta que você esteja apto, assim, pronto para desapegar do que você tem vivido até hoje, para se submeter a novas experiências, repensar suas crenças, repensar os seus valores, repensar o que você acha que merece ter numa relação, na sua vida profissional, na sua vida financeira, com seus filhos, enfim, com qualquer situação. Então a minha ideia é ir trazendo esses temas através do relato pessoal de como eu consegui promover mudanças na minha vida, já que hoje estou inclusive trabalhando com isso e promovendo mudanças na vida de outras pessoas, tá? Então eu procurei falar hoje aqui, eu fiz o post, está escrito lá no site www.anapaulagularte.com.br e estou fazendo o vídeo aqui também. Cada um vai acessar a maneira que prefere, ou lendo, ou vendo vídeo, tanto faz. A ideia é a mesma, tá? Compartilhar esse conteúdo através de uma experiência pessoal. Então vamos lá. Hoje eu quis falar um pouquinho sobre autorresponsabilidade. Quando foi o momento em que eu percebi que eu precisava tomar atitudes diferentes? Quando foi o momento em que eu disse, mais uma vez na minha vida, eu não vou desistir de mim. Todo mundo pode desistir. Esse foi um pacto que eu fiz comigo na minha infância e eu estava muito desconectada desse compromisso. Então, para poder contextualizar um pouquinho qual era a minha situação quando aconteceu esse começo de mudança, nós estamos falando do ano de 2014, como era a minha vida naquele momento, tá? Profissionalmente, eu trabalhava por objetivos financeiros, eu não trabalhava por um propósito, eu já não me identificava mais com a minha profissão, eu trabalhava como representante comercial, eu sempre tive interesse pelas pessoas, mas eu sempre tive dificuldade de aceitar que eu estava trabalhando com saúde através de medicamentos alopáticos, que as pessoas estavam negligenciando o seu corpo, seus sintomas. Já tinha um pouquinho disso em mim naquela época e isso conflitava demais com as minhas atividades profissionais. Me orgulho disso? Não. Me orgulho de dizer aqui isso para vocês? Com certeza não. Mas eu também hoje não me condeno mais, porque eu acredito que naquela época esse era o melhor que eu tinha para oferecer. Né? Eu saí da casa dos meus pais em busca de independência financeira, fui atrás disso a qualquer preço, até que eu me dei conta de que eu precisava mais para minha vida. Só que esse momento demorou um pouquinho para acontecer. Então, eu já vinha frustrada com a minha vida profissional há algum tempo, infeliz por estar fazendo uma coisa que eu não tinha disposição e vontade de acordar de manhã para ir realizar as minhas atividades, tá? E na minha vida afetiva, eu tinha um relacionamento já longo, desgastado, um relacionamento em que hoje eu compreendo que eu entrei pelas razões erradas, pelos motivos errados e cobrando coisas do meu parceiro que ele não poderia me oferecer.
Muitas vezes a gente entra num relacionamento buscando todo o afeto, todo o carinho, todo o amor que a gente sente que os nossos pais não nos deram, que a nossa família de origem não nos deu. E isso já gera desequilíbrio na relação, desde sempre. Porque o nosso parceiro não tem essa obrigação, assim como a gente, como parceiro, não tem essa obrigação. E se torna inviável viver uma vida assim. Então, aí aqui eu quero deixar muito claro que assim, eu tô posicionando o que eu sinto. Em momento e hipótese alguma eu tô falando sobre a outra pessoa, tá? Em qualquer um desses contextos. Eu tô falando sobre as minhas experiências, eu tô falando sobre a minha maneira de perceber as situações que eu vivia. Então eu também entrei nesse relacionamento desempenhando outros papéis que não o de mulher, esposa. Entrei desempenhando enfim, figuras e referências que não eram as que me cabiam. A gente estava bastante emaranhado nesse sentido. E eu já sabia que mais cedo ou mais tarde o meu relacionamento terminaria, só que eu ainda não tinha estabelecido uma data para que isso acontecesse. Eu tinha muito medo da solidão, eu tinha muito medo de ficar desamparada, ao mesmo tempo em que eu dormia chorando praticamente todas as noites, inconformada por estar vivendo determinadas coisas, onde eu me sentia humilhada, eu tentei ser o que aquela pessoa esperava e eu não consegui nem atender as expectativas dela e nem tampouco sentir orgulho do que eu estava sendo, porque eu não estava me respeitando nesse momento, nesse lugar, né? Então eu acabava me sentindo agredida pelas escolhas que eu estava fazendo. Elas não eram escolhas que me favoreciam, que me faziam feliz. Ao contrário, não fazia ninguém feliz. Também tinha muita dificuldade em relacionamento com minha mãe, nessa época. Meu pai já havia falecido, e isso para mim era bastante desconfortável, porque eu também, aos 18 anos, acabei me afastando de toda a minha família em função de alguns motivos que eu vou abordar em outro vídeo, tá? Em outro momento. Mas, então, era extremamente só a minha vida, não sentia apoio nem amparo do meu núcleo familiar, né? Nessa mesma época eu enfrentava a bulimia, eu estava muito abaixo do peso ideal para o meu tamanho, e não era o suficiente, e para mim era uma cobrança muito grande, era uma exigência absurda. Vou abordar esse assunto também em outro vídeo. Eu vou me aprofundar em cada um desses temas aos poucos. Hoje eu realmente quero contextualizar e mostrar como que eu fui atrás das mudanças que eu esperava na minha vida e que resultados eu tive até agora, tá? Então, tomava 2 antidepressivos para aguentar essa barra toda, tomava um controlador de apetite, tomava muito relaxante muscular à noite para ver se conseguia ter uma noite pelo menos de sono tranquila, e assim era. Um remédio suprindo o outro, tentando combater uma depressão, fazendo terapia, mas mesmo assim muito perdida dentro dessas minhas ideias, muito ainda reclamando do que tinham me oferecido para a vida, reclamando do que os meus pais tinham me dado e sem tomar as minhas atitudes, sem tomar as rédeas do que eu era capaz de fazer naquele momento com a situação que eu tinha, né? Então esse era o contexto que eu vivia. Foi em maio de 2014, eu fazendo o autoexame da mama, descobri um grande nódulo no meu seio esquerdo. E apesar de pensar que não devia ser nada muito sério, procurei o ginecologista, que, contrariando a minha ideia, disse sim, isso aqui pode se tornar um problema, vamos operar. Menos de 2 meses depois eu estava na mão do oncologista, que ele me indicou, super médico, ambos maravilhosos, fazendo a cirurgia para retirada do nódulo. Aí foi o meu clique, aí foi o meu grande estalo. Não, meu corpo já está manifestando, esse não é o caminho. Meu corpo já está manifestando a minha infelicidade, a minha tristeza e as minhas angústias. Não é por aqui essa pegada. E nesse momento eu olhei para a minha vida, foi bastante aterrador esse momento. Não vou dizer que foi fácil porque eu estaria mentindo.
e me dei conta de que eu precisava mudar muita coisa, mas era muita coisa mesmo. Eu precisava decidir o que eu queria em relação à minha vida profissional. Eu precisava dar um fim naquele relacionamento que não estava bem para nenhum dos dois e precisava permitir que os dois fossem realizar seus sonhos, fossem ter suas vidas. Os caminhos já eram diferentes, os desejos já eram diferentes. Precisava parar de tomar tanto medicamento. Precisava aceitar a mim e ao meu corpo. Então, nessa hora, eu fui em busca, na terapia também, e comigo, de uma coisa primeiro. Construir uma autoestima funcional para mim. O exercício que eu fiz foi me olhar diariamente, nua, na frente do espelho, sem maquiagem, sem recursos, sem subterfúgios, e encarar que aquela era eu. Os primeiros dias foram realmente muito complicados. Eu chorava muito, eu não aceitava o que eu via, eu só via defeitos, eu só via problemas, eu só via tristeza. Era desesperador olhar para mim e pensar, meu Deus, como eu cheguei aqui. Eu vi que eu não tinha amor e carinho nenhum no meu olhar para mim. Como que eu vou merecer coisas legais? Como que eu vou viver uma vida legal se eu olho para mim dessa maneira? Diariamente, por esses 5, 10 minutos que eu me olhava no espelho, tentava resgatar amor, tentava trazer conforto, tentava amenizar as dores, tentava me conectar comigo. O meu começo foi a partir daí. O tempo foi passando, fui continuando esse exercício. Intuitivamente, nada me foi dito sobre fazer esse exercício, mas hoje eu sei o quanto ele é poderoso. E fui percebendo, aos poucos, que foi limpando todo aquele sofrimento, toda aquela raiva, eu fui limpando a imagem que eu tinha de mim. Já me olhava no espelho e conseguia ficar quieta, apreciando, sem chorar. Já me olhava no espelho ao longo dos meses, começava a pensar, poxa, tu passou por tanta coisa já e venceu todas elas, a tua maneira, do teu jeito, bom ou ruim, não importa, mas quem tá aqui hoje é tu, não foram os problemas, não são eles que estão aqui, eles são uma pequena parte. Eles ajudaram a construir essa pessoa que está aqui e sobreviveu a tudo isso. Fui começando a atenuar o olhar para mim, me apreciar e comecei a entender que as coisas só iam mudar quando eu decidisse que elas iriam mudar. Então a etapa 1 foi trabalhar minha autoestima. A 2 foi ir por partes. Eu separei o que eu queria resolver primeiro, o que era possível de ser resolvido primeiro. A situação mais urgente naquela época era resolver o meu relacionamento. Então eu defini que não poderia durar mais de 1 ano. Eu tinha que me preparar para aquilo, tinha que me preparar para estar sozinha de novo, tinha que me preparar para encarar a solteirice, tinha que me preparar para encarar os desafios de retomar minha vida sozinha, quais seriam os meus objetivos, quais seriam, enfim, tudo. Porque daí você vai olhar para você mesmo, né? Você só tem a você como prioridade. Eu não tenho filhos, eu optei por não ter filhos. E isso era sabido, mas enfim, não era um desejo comum. Então eu também quis dar a chance dessa pessoa fazer a sua vida da maneira que entendesse que era correta, né? Ainda tínhamos tempo para isso era o mais importante. Então nesse 1 ano eu me preparei para tudo isso, para o que seria o melhor e o pior cenário em estar sozinha, em ficar sozinha, em permanecer sozinha, que coisas que eu ia fazer para ocupar meu tempo, a que eu ia me dedicar, quais seriam os meus interesses.
Nesse meio tempo eu já tinha feito uma viagem sozinha, então eu já tinha tido essa experiência, já tinha começado a me conectar comigo, né? E isso era mais fácil de resolver, dado que a carreira eu ainda teria que postergar um pouquinho, tomar as minhas decisões, para ver como ia ficar a minha vida pós-separação, né? Então, dito isso, em maio de 2015, eu já tinha tomado a decisão, já tinha compartilhado essa decisão e em junho eu saí de casa, de comum acordo, né? Nos separamos nessa época, nunca mais tivemos uma relação, apenas amizade, respeito, foi o que ficou. Tendo em vista que eu sou uma filha de pais separados, isso vai ser abordado em outra ocasião, eu considero que consegui fazer uma excelente separação. Uma ruptura com respeito, com honra à vida que a gente viveu durante todos aqueles anos, né? E bola pra frente, torcendo pela felicidade um do outro. Depois disso, sintonizei comigo, fui cuidar de mim, cuidar das minhas coisas. Consegui, com esse peso a menos que eu sentia, com essas frustrações a menos, com essa tristeza a menos, me deparar com o que eu tinha feito de certo, com o que eu tinha feito de errado, quais foram as cagadas, quais foram os acertos e bola pra frente para não errar de novo. Aí comecei a definir o que eu queria a partir de agora para uma nova relação. Lá, me olhando no espelho e pensando, tu merece alguém que te dê carinho, que seja teu parceiro, entrar numa relação exigindo apenas o que a pessoa pode te dar, não é entrar mais numa relação querendo o amor incondicional que a família de origem, que os pais têm que nos prover, né? E, enfim, entrar com decisões mais conscientes em relação à vida a dois. E vamos caminhando, segue fazendo o exercício do espelho, segue olhando para si, bola para frente. Tomei a outra atitude que seria, num prazo máximo de 2 anos, de 2015, então até 2017, saí da carreira que eu tinha, me matriculei na faculdade, comecei a faculdade de psicologia. A princípio esse era o projeto. Em setembro de 2015 surgiu uma pessoa na minha vida que me ajudou a acelerar esses processos em relação à carreira e eu comecei a viver um outro relacionamento com outras bases, outros valores, outras expectativas, certo? E dentro do que a partir de agora eu acreditava ser uma relação saudável, uma relação prazerosa, saudável, pautada no respeito, na admiração, na troca, né? Na lealdade, tudo isso. E em julho de 2016 saí do meu emprego para ir construir essa história. Só que eu não me identifiquei na faculdade de psicologia. Não consegui ter identificação com a psicologia. Um pouco frustrada, né, e meio perdida, né, na altura do campeonato, eu disse, bom, vou sair da faculdade porque não é aqui. E o coaching caiu no meu colo. E eu adorei. Por quê? Porque no processo de coaching, a gente trabalha muito fortemente com a atitude interna, a atitude pessoal. A gente trabalha com ressignificação. A gente trabalha de uma maneira mais rápida para o resultado, sempre mirando um resultado diferente e sempre pautado em atitudes diferentes. Então a gente consegue trazer para a vida das pessoas muitas transformações em um curto espaço de tempo. E isso é maravilhoso, foi o que eu sempre busquei nos meus tratamentos até então. Eu queria respostas, eu queria viver outras situações. Como fazer isso então? O que me cabia? Não importava mais o que tinha sido feito, se tinha sido certo, se tinha sido errado, a criação que os meus pais me deram, o que me ofereceram, não me importava. Eu queria era saber como agir diferente, para não cometer os mesmos erros.
Então, todas aquelas coisas que em 2014 eu tinha dito que teriam fim, que não eram boas, eu consegui uma a uma. Não fiz tudo de uma vez porque seria pesado demais e eu poderia me perder nisso. Então, eu procurei fazer uma a uma para poder transformar toda a minha realidade. Se me fizessem a pergunta 2 anos atrás se uma pessoa se uma pessoa muda, eu diria não, ninguém muda. Sim. Na verdade, eu acredito que a palavra não seja mudança. Eu acredito que a palavra seja reconexão. Quando a gente consegue se reconectar com a nossa essência, sim, a gente se transforma. Em hipótese alguma, eu sou hoje a mesma pessoa que eu era em 2014. Em hipótese alguma. Eu não tomo mais nenhuma medicação. E digo isso aqui com o maior prazer, com a maior sinceridade. Eu consegui aos poucos ir abandonando todas as medicações. Sim, ganhei bastante peso nesses 3 anos. E ganhei feliz comendo tudo que eu amo, mesmo fazendo atividade física e me olhando no espelho e ainda fazendo esse exercício e gostando hoje do que eu vejo. Hoje eu gosto do que eu vejo, e isso é honesto. Eu sei que ainda pode melhorar e vai melhorar, porque eu sigo me exercitando em relação a isso, mas já é muito diferente do que era há 3, 4 anos atrás. Eu gosto do que vejo, eu não tive mais episódios de bulimia. Eu estou restabelecendo as relações familiares em outras bases, sem cobranças, sem críticas, aceitando que as pessoas podem me oferecer e sendo grata a isso. E isso realmente é uma grande transformação, porque a gente começa a viver baseada na realidade, não nas expectativas que a gente tem em relação aos outros. Porque as expectativas, elas podem ser cruéis, né? Então a gente vive baseado na realidade. A pessoa me oferece isso e eu sou grata por ela estar me dando isso. Se é pouco, se é muito, isso nem passa na minha cabeça mais. Porque é o que aquela pessoa pode me dar. E se é o que ela pode me dar, é muito, é tudo. É tudo que ela tem para me dar e é tudo que eu tenho que receber. É o que eu preciso naquele momento. E eu permaneço sempre muito focada no que eu posso aprender nas experiências, no que eu posso oferecer, como eu posso melhorar a minha vida como profissional. Hoje eu trabalho com coach sistêmico, constelações familiares, Theta Healing, e isso é de uma sabe, uma grandiosidade enorme, fantástico poder atuar como ferramenta num processo de transformação de alguém, fazer alguém se gostar um pouco mais, perceber que essa pessoa está se permitindo viver coisas que ela realmente merece viver. Isso é bárbaro, é maravilhoso, não tem preço. E mudando também a vida das pessoas que me cercam. Sim, eu estou conseguindo hoje ser um instrumento de transformação para as pessoas que estão próximas a mim. E isso é tudo que eu sempre sonhei. Eu vivo hoje uma relação de parceria, certo? De incentivo e de amparo para os aprendizados, que é muito importante. Vivo uma relação de equilíbrio entre homem e mulher, parceiro e parceira. Não ocupo tarefas que não são minhas e não permito que ele ocupe tarefas que não são dele. Então eu estou num caminho de construção. Meu corpo não manifesta mais doenças, o que é o mais importante. Eu estou alinhada com o meu corpo. Sim, a frase orai e vigiai nunca fez tanto sentido para mim como faz agora, porque realmente a gente tem que tomar as atitudes e vigiar. Vigiar os nossos comportamentos, vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas atitudes. A gente tem que estar sempre vigilante do que a gente está fazendo para saber se vai de acordo ao que a gente quer ou se podem ser armadilhas, podem ser sabotadores. Então eu permaneço vigilante, medito todo dia, me exercito todo dia,
sorrio todo dia, principalmente. Abandonei o péssimo hábito que eu tinha de chorar à noite por tristeza. Graças a Deus, isso não mais faz parte da minha vida. E a minha ideia foi justamente compartilhar através de episódios da minha história um pouco com vocês do quanto é possível mudar. Mas a gente precisa. Eu não posso dizer hoje que eu tenho as mesmas atitudes que eu tinha há 4 anos atrás. Não, eu não tenho. São atitudes muito diferentes. São atitudes muito mais positivas. A minha autoestima mudou. O amor que eu tenho por mim mudou, se transformou, construiu. Então, tudo isso interfere para que a gente se aproxime da vida que a gente deseja viver. Eu ainda tenho muitas coisas a realizar. Esse é um caminho, é uma jornada que eu faço questão de viver até o último dia da minha vida. E, enfim, espero que gostem. Estou sendo mais sincera que posso aqui nos meus relatos pessoais, procurando sempre evitar envolver qualquer pessoa que não tenha feito a escolha de se expor como eu. E espero que vocês gostem. Se quiserem comentar, fiquem à vontade. Estou aqui para isso. Até mais.